por que que o Bitcoin é a única forma de você fugir da inflação e por que que ele deveria ser considerado o único ativo real que você realmente deveria investir. Bom, basicamente, né, estamos aqui na nossa cozinha, fazendo um cafezinho aqui na cafeteira, né, são aproximadamente 11 horas, né, estamos no horário aí de café aí do CLT, né, tem aqueles 15, 10 minutinhos sagrados, né, e bom, enquanto isso, o nosso café sai aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso, né. Primeiro, te explicar a grosso modo o que, que basicamente é a inflação. Inflação, se fosse resumir com uma frase, seria basicamente, né, o governo imprimindo dinheiro, né, e diluindo o seu patrimônio. Mas como assim diluindo o meu patrimônio? Vou te explicar, tá? Imagina que você tem aquele saquinho de suco, sabe? Que você joga o pozinho em tantos litros d'água lá e faz o suco lá, independente do sabor. Digamos que você tenha um pacotinho e esse pacotinho faça exatos 1 litro de suco, tá? Se você colocar mais, o que, que vai acontecer? Vai ficar aguado, né, certo? Se você colocar muito mais, tipo, fazer 5 litros com um pacotinho desse, não vai ter nem sabor direito, só vai ter uma cor estranha ali, parecendo uma água meio suja, né? Não vai ter sabor, não vai ter o gosto, né? Não vai ter aroma e nem a cor ideal daquele suco, né? Que deveria ter se você diluísse em 1 litro, né? Ó, nosso café tá quase pronto aqui. Então, assim, a inflação é basicamente isso, né? Imagina que substitui o suco pelo dinheiro, né? O pozinho pelo dinheiro, pela riqueza, e a água, né? Pela impressão, né? Então, cada vez que o governo, né? O Banco Central imprime mais dinheiro, né? Ele joga esse dinheiro na economia e automaticamente nosso patrimônio é diluído, porque eles estão criando mais dinheiro do nada ali e simplesmente jogando na economia, né? E quem paga essa conta da diluição é eu, é você, né? São todas as pessoas que sofrem com a inflação, porque o preço das coisas sobem, né? Sendo que a quantidade de dinheiro aumentou, mas o seu patrimônio não aumentou consequentemente, entendeu? Eles não foram lá e imprimiram a mais e imprimiram uma outra casa para você, imprimiram uma outra moto, um outro computador ou qualquer outro bem que você tenha ali, entendeu? A inflação, em resumo, é basicamente isso. O governo imprimindo um monte de dinheiro e diluindo, né, o capital de todo mundo que usa aquela moeda. E todo o governo faz isso, tá? Seja Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, independente, todos imprimem dinheiro, tá? E por que que o Bitcoin ele é a única forma de você fugir dessa inflação, né? Que é essa inflação imposta, né? Que é do governo imprimir mais dinheiro. Por quê? Porque o governo não consegue controlar o Bitcoin, o governo não consegue imprimir o Bitcoin, entendeu? E aí você para pra pensar, Charles, mas eu poderia investir na Bolsa de Valores também. Sim, só que pensa comigo, quando você está investindo na Bolsa de Valores, você está atrelado, digamos que você vai investir aqui, né, no Brasil. Você vai estar atrelado ao quê? Ao real, certo? E o governo está diluindo você. Então, se você ganhar 10% e o governo te dilui em 5, na verdade você não ganhou 10, você ganhou 5. Aí você joga a inflação em cima, né, também, né? Que tem outras coisas também, além da impressão de moeda, né? Aí, meu amigo, entendeu? Você vai ter um rendimento aí negativo. Você vai achar que o número de dinheiro vai aumentar lá na sua carteira, né? Mas o poder de compra daqui 5, 10 anos não vai ser o mesmo. Você vai perder. Dificilmente você vai conseguir manter, entendeu? E o Bitcoin ele vem se provando aí em todos os anos, né? Ele bateu o Ibovespa, bateu o S&P 500, né? Para você que não sabe o que é isso que eu tô falando, são os principais índices, né? Que você pode investir, né? Na Bolsa de Valores, seja no Brasil ou nos Estados Unidos para você ter o seu retorno aí, né, basicamente, né? São as principais ações, digamos assim, do país, né? O Ibovespa são as principais ações aqui do Brasil, tipo Petrobras, Vale, as empresas gigantes. O S&P 500 são as 500 maiores empresas, né, do lado dos Estados Unidos, tá? Falando a grosso modo, né, só para você entender. Então, assim, quando você investe em Bitcoin, você consegue ter uma valorização real, porque ele sempre vai se valorizar acima da moeda, seja brasileira, ou americana, ou chinesa. Por quê? Porque o governo está imprimindo cada vez mais e ele está sempre diluindo o valor dessa moeda. Sendo que o Bitcoin, ele só tem 21 milhões. Depois que minerou os 21 milhões, é aquilo ali, acabou. Então a tendência dele é se valorizar no longo prazo perante a moeda real, ou libra, ou o dólar, ou o euro, que seja, né? E é por isso que você deve comprar Bitcoin, né? Para garantir que o governo não te dilua.
para garantir que o governo não saia imprimindo dinheiro e dilua seu patrimônio, entendeu? Dessa forma, comprando Bitcoin, você garante que você não vai ser diluído, você garante que seu patrimônio vai estar batendo a inflação e provavelmente muito mais do que a inflação, né? Porque igual eu falei no vídeo anterior, além dessa questão, né, dele se valorizar em relação a qualquer outra moeda fiduciária, né? Para quem não sabe o que é moeda fiduciária, eu vou fazer um vídeo depois explicando bonitinho, tal, o que é isso. Então assim, meu, quando você tem moeda fiduciária, você está sendo diluído. Quando você tem Bitcoin, você está preservando o seu patrimônio, né? Porque o governo não consegue tomar, o governo não consegue confiscar, se você guardar certinho, né? Tiver autocustódia de Bitcoin, né? E o governo também não consegue imprimir mais, não consegue gerar mais Bitcoins, né? Ctrl C, Ctrl V, como se fosse uma imagem ali ou um e-mail. Não tem como. O que tem é aquilo ali e já era, não vai mudar. Esse aí é o principal motivo, né, de que pode estar te convencendo a começar a investir em Bitcoin, né, por longo prazo. No começo, quando as pessoas falam de Bitcoin ou quando as pessoas ouvem falar, todo mundo pensa que moedinha digital, aquele negócio que coisa de criança, coisa de brincadeira. Mas cara, as pessoas que veem dessa forma, enxergam dessa forma, na verdade são as pessoas que não entendem nada de investimentos, entendeu? Se você parar para realmente analisar, entender sobre investimentos e pesquisar e estudar a fundo, você vai ver que a única solução é o Bitcoin. Para o médio, para o longo prazo. Eu não sugiro você vender seu carro, tá? E comprar em Bitcoin, lógico, mas você fazer uma reserva ali. Poxa, se você não tem reserva de emergência, eu acho que já tá na hora de você, já passou da hora de você começar a pensar nisso, tá? E eu sugiro que na sua reserva de emergência você tenha um pouco de Bitcoin. Não precisa comprar tudo de Bitcoin. Eu não confio muito, tô com medo. Comece comprando um pouquinho, sabe? Eu tenho lá um patrimônio de, sei lá, quantos R$ 1.000. Tem R$ 1.000 de patrimônio que vamos dizer assim. Tira R$ 100 que seja, 10%, 1%, 5% e coloque lá. Eu coloco bem mais do que isso em relação ao meu patrimônio investido, né, em Bitcoin. Mas assim, aí vai tudo de você, né? A questão da sua aversão ao risco, né? O quanto você confia, né? E o quanto você quer, vamos dizer assim também, colocar na cesta, né? Porque uma coisa que eu aprendi é nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então é bom você ter outros ativos, sim. Invista em bolsa, invista em ETF, invista em, sei lá, em dólar, em euro, invista em tesouro direto, na poupança, mas não deixe também de comprar Bitcoin. Compre Bitcoin, guarde Bitcoin e mais importante, Bitcoin em autocustódia, que eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Então é basicamente isso, rapaziada. É por isso que você deve comprar Bitcoin, porque o Bitcoin é a única forma, né, de você fugir da diluição do governo, que o governo está te diluindo, acabando com o seu patrimônio no curto, no médio e no longo prazo. E isso nunca vai parar. Sempre foi assim e vai continuar sendo, e a tendência é só piorar. Então a minha sugestão é que vocês comprem Bitcoin. Foram 8 minutos de vídeo, né? Então tem mais, sei lá, uns 8 minutinhos aqui de aproveitamento aí do meu cafezinho CLT. Vou tomar meu café agora. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau.